Olá, este é mais um vídeo do curso sobre os recursos tecnológicos para uma aula online de qualidade, oferecido pelo Link Digital, o Laboratório de Inovação, Negócios e Cocriação. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco mais sobre o áudio e o uso dos microfones. É muito importante que a gente trate desse assunto, porque os microfones eles são a fonte de áudio primária dos arquivos que nós vamos gerar das nossas aulas. Nós podemos utilizar diferentes fontes de áudio, como por exemplo ligações, músicas, outros vídeos, áudios extraídos do nosso telefone, mas os microfones são a base principal da fonte de áudio dos nossos vídeos. Então a primeira pergunta que a gente faz é: será que meu equipamento ele já tem um microfone? Isso depende muito do tipo de equipamento que você está utilizando. Por exemplo, dado o formato dos computadores de mesas, que chamamos de desktop, em geral, eles não possuem microfone, porque o gabinete, que é a parte principal dele, geralmente fica um pouco mais afastada ou fica embaixo de uma mesa. Então não faz muito sentido esse tipo de equipamento possuir um microfone. Por outro lado, geralmente os notebooks e os computadores do tipo All-in-One, que são como um notebook, mas sem teclado, eles possuem sim um microfone. E veja só, eles podem estar localizados em diferentes lugares. Neste caso aqui nós temos o MacBook Air, que ele é um padrão de notebooks muito fino, que lembra os Ultrabooks. A localização do microfone fica na lateral, são dois pequenos orifícios. É por aqui que é feita a captação do áudio deste equipamento. Aqui nós temos um outro computador, onde a captação do áudio fica na parte superior, próximo à tecla ESC. E o mais comum é que o microfone fique num pequeno orifício próximo à webcam, na parte superior da tela. Isso faz com que o microfone fique um pouco mais na direção da sua boca e consiga captar os sons de uma maneira mais clara. Os computadores All-in-One, eles seguem mais ou menos a mesma regra dos notebooks. Quando possuem microfone, que isso geralmente acontece, eles ficam praticamente ao lado da webcam, na parte superior da tela. Então, quando o seu equipamento apresentar um orifício mais ou menos como esses, é muito provável que ele sim, que ele já tenha um microfone embutido. Mas o que acontece? Como esses microfones eles são muito simples e eles fazem parte da estrutura física do equipamento, eles acabam captando um áudio de uma qualidade razoável. Eles ajudam sim, mas para uma aula de qualidade, para uma gravação de qualidade, eles não chegam a ser suficientes. Então, eles desempenham um papel muito importante aqui. Eles ajudam a melhorar essa captação do áudio, que no fim das contas é uma das informações mais importantes que estarão presentes dentro da aula. Então, neste caso aqui, nós temos o exemplo de um microfone externo, que ele pode ajudar na captação de áudio. Ele se assemelha muito com os microfones profissionais, mas a conexão dele é específica para ser utilizada em computadores. Este microfone ele possui uma característica de captação direcional, ou seja, ele vai captar a minha voz caso eu esteja direcionado para ele. Existem outros modelos, como os microfones para sala de reuniões, que nós chamamos de omnidirecionais. Eles não são muito adequados para esse tipo de atividade, porque eles captam muito os sons que estão ao redor do ambiente, porque eles foram feitos para isso. Para captações de aulas, esse tipo de microfones são os mais adequados. Existem ainda outros modelos onde eles já integram o fone de ouvido e o microfone junto, na mesma estrutura. Este modelo em específico nós chamamos ele de headset. E uma das características interessantes que ele possui é uma pequena proteção de tecido ao redor do microfone, para evitar que os jatos de ar produzam ruídos muito altos no momento da captação. Existem ainda esses modelos que são os microfones de lapela, mais ou menos como os repórteres usam. Então você pode colocar ele na camisa para ficar mais discreto e poder conectar ele no seu computador. A captação desses microfones, dependendo da qualidade do material utilizado, é muito boa para esse tipo de abordagem. Uma outra opção que também é muito recorrente nos dias de hoje é que os microfones venham embutidos nas webcams. Este aqui é um exemplo de uma webcam da Logitech que logo ao lado da câmera existem orifícios de captação de áudio. Isso é interessante porque, da mesma forma que o headset, em um único equipamento você consegue ter as duas funcionalidades. E como geralmente
uma captação de vídeo é acompanhada de uma captação de áudio, as empresas foram muito espertas em juntar essas duas funcionalidades num único equipamento. Então talvez essa seja uma opção para você. Você pode adquirir uma webcam que já tem o microfone embutido. Uma coisa que vale ressaltar é que os microfones que são embutidos no computador, como eles fazem parte da estrutura física, eles acabam captando muito o ruído que o próprio computador produz. Todos os notebooks são equipados com uma pequena ventoinha para ajudar na dissipação do calor. E é comum, quando a gente está trabalhando com produção de vídeo, que o consumo do processador seja elevado e ele esquente e, por consequência, essa ventoinha seja ativada. E no momento da captação da sua voz, esse ruído fique de fundo, gerando uma qualidade não tão boa no resultado final. Então, mais uma vez, esse tipo de abordagem é interessante. Essa, por exemplo, é uma câmera que faz a captação em 720p, é uma boa qualidade para gravação de vídeos e é acompanhada também de um microfone, que é externo ao notebook. Então você consegue ter num único equipamento uma captação de vídeo razoável e uma captação de áudio também razoável. Com relação aos tipos de conexão, esses microfones externos eles requerem que o seu computador tenha uma forma de conectá-los. O mais padrão e a conexão mais antiga é essa conexão que parece a do fone de ouvido, mas ela possui uma coloração cor-de-rosa. Essa é uma padronização específica. Sempre que você vê equipamentos de áudio com essa cor, significa que aquilo é relacionado à entrada de áudio ou ao microfone. Então, neste caso aqui, um outro exemplo de headset, nós temos as duas funcionalidades, a do fone de ouvido e a do microfone. Cada uma delas funciona em um cabo diferente. Então, você vai precisar conectar esse cabo cor-de-rosa na entrada correspondente do seu computador. Uma outra opção, e que eu considero mais adequada quando se trata de dispositivos externos, é sempre utilizar as conexões mais modernas. Nesse caso, nós temos as conexões USB. Elas são mais adequadas porque em alguns momentos nós não vamos ter conexões de microfone disponíveis em dispositivos mais novos, como os notebooks mais modernos. Então talvez a solução seja utilizar essa entrada USB. Ocorre também que os dispositivos USB eles funcionam no que a gente chama de plug and play, ou seja, você conecta e usa. Diferente dos dispositivos P2, que eles requerem que já esteja tudo funcionando no seu computador. Os sistemas operacionais mais modernos, como o Windows 10, ele permite que assim que você conecte um dispositivo USB, o próprio sistema de atualização encontre o driver mais adequado. Talvez seja um driver genérico, mas é muito provável que você vai sair com o microfone funcionando sem muito esforço. Então, optar por um microfone com a entrada USB talvez seja uma boa escolha. Então vamos verificar onde nós conectamos cada um desses cabos. Olha só, nos computadores desktop, geralmente as conexões de áudio ficam na parte traseira. Então o microfone vai ser conectado aqui, neste caso, nessa entrada aqui, cor-de-rosa. E a entrada do fone de ouvido vai ser conectada na entrada verde. Aqui um outro exemplo, também mais ou menos seguindo o mesmo padrão, com as entradas cor-de-rosa e verde. E existem ainda alguns computadores que possuem uma conexão frontal, que também pode ser usada. Mas fique atento, existem gabinetes que não ativaram essas conexões. Então, ao utilizar essas entradas frontais, caso não estejam corretamente conectadas dentro da sua placa-mãe, dentro do gabinete, o seu microfone não vai funcionar. Nos outros dois casos aqui, como é uma conexão direta na placa-mãe, elas obrigatoriamente estarão operacionais, porém os drivers de áudio precisam estar instalados corretamente. Nos casos dos notebooks, geralmente essas entradas elas ficam pelas laterais, quando possuem. Neste caso aqui, o notebook possui as duas entradas, uma para fone de ouvido e outra para o microfone. Elas não estão identificadas com as cores, mas existem pequenos símbolos indicando que um é para fone de ouvido e outro para microfone. A mesma situação aqui para o notebook, já com ambas as identificações, tanto de cor quanto de ícone. E aqui um outro exemplo de notebook que não possui a entrada de microfone P2.
Esta é uma das situações onde aqueles modelos não vão funcionar, e aqui vai ser necessário utilizar um microfone no padrão USB. Ainda falando sobre áudio, vale destacar que os fones de ouvido, eles também são muito importantes, porque eles acabam conferindo para você mais conforto e privacidade. Então, durante uma reunião ou durante uma aula, ao vivo principalmente, onde você precisa conversar com seus alunos, isso vai permitir que você tenha maior privacidade e tenha um melhor aproveitamento. E o uso deles ajuda ainda num outro efeito, que aí já está mais relacionado com a física. O eco acontece quando você fala e um tempo depois você escuta a sua própria voz. Isso geralmente acontece quando alguém está com fone de ouvido, sem fone de ouvido, e você fala, a sua voz é reproduzida em um outro computador, numa outra caixa de som, e é captada por ele mesmo. E dados os efeitos de atraso, latência, ping que nós vimos no outro vídeo, eles retornam para você alguns segundos depois. E essa é uma sensação muito desagradável quando acontece. Então, se todos os participantes estiverem utilizando fone de ouvido, este problema com certeza não vai acontecer. E além disso, tem o problema da microfonia, que é exatamente como o eco, só que ele demora menos tempo para ser repetido. E ele entra num ciclo de saída das caixas de som e entrada no microfone, passando por um processo de amplificação que cada vez vai ficando o som mais alto, mais alto, mais alto, de uma maneira muito rápida, até dar aquele barulho muito característico de microfonia. E depois que a microfonia inicia, você só consegue resolver ela ou desligando as caixas de som ou desligando o microfone, a captação do equipamento que está gerando isso. Porque você precisa cortar o ciclo da reprodução, captação e amplificação do sinal que está ocorrendo muito rapidamente. Por isso, use o fone de ouvido sempre que for possível. Com relação ao ambiente, como nós estamos tratando da captação de áudio, é muito importante que tomemos alguns cuidados antes de iniciar essa gravação. Talvez você não consiga ter um ambiente específico para fazer essa gravação, como um mini estúdio dentro de casa, com a iluminação, os microfones profissionais, uma tela de chroma key. Mas mesmo assim você pode tomar alguns cuidados que vão te favorecer. Algumas dicas importantes. Lembre-se, o ambiente precisa estar silencioso. Deixe o microfone na mesma altura da sua boca, isso vai melhorar a captação. E caso seja necessário, se você estiver utilizando um modelo com headset, utilize a película de proteção, para evitar que os jatos de ar produzam um ruído. Tente falar também num volume adequado. Temos algumas configurações do microfone onde você pode configurar o nível de sensibilidade dele. Então, uma sensibilidade não tão baixa, que deixe sua voz quase imperceptível, e também não tão alta para não captar qualquer barulho dentro do seu ambiente. Tome cuidado também com alguns barulhos produzidos dentro do seu ambiente por você mesmo, como se mexer na cadeira, fazendo ela ranger, o tique da caneta, às vezes algumas pessoas não percebem e ficam fazendo barulho com ela e isso é captado pelo vídeo. Algumas janelas abertas podem ter corrente de ar e ficar passando pelo seu microfone. Alguns tiques também, às vezes algumas pessoas ficam batendo, principalmente quando você está usando o microfone embutido, não percebem e ficam batendo no dispositivo e esse barulho acaba sendo captado. Então tome cuidado com isso também. Cuide também com as crianças, cachorros ou outros animais e também com seus vizinhos. Como estamos trabalhando muito de casa, esses barulhos podem se tornar presentes e talvez você venha perceber isso só lá no final, quando for fazer a edição dos vídeos. E refazer todo o processo de gravação para tentar eliminar apenas alguns ruídos que apareceram no meio do vídeo pode ser um pouco desgastante. Então, tome cuidado com esses itens. Durante a gravação também é importante que você tenha uma boa iluminação frontal. A iluminação natural é a melhor de todas, mas em alguns momentos talvez seja necessário fazer o uso de lâmpadas ou algumas luminárias. Então, neste momento, lembre-se de posicioná-las à sua frente. Então agora nós vamos ver como que nós fazemos os testes e configurações do microfone. Essa imagem que eu estou colocando aqui é referente a alguns dispositivos. Alguns poucos têm essa opção onde você consegue cancelar o funcionamento do microfone. Neste equipamento em específico é na tecla F4. Talvez, como é uma tecla de função, você tenha que apertar a tecla Fn, segurar Fn apertado e pressionar F4 para que o seu microfone entre em funcionamento. Mas são muito poucos os equipamentos que possuem essa característica.
Vamos verificar então onde que ficam as configurações do microfone dentro do sistema operacional e como a gente pode começar a fazer um teste para saber se eles estão operacionais ou não. A primeira dica que eu sempre dou é fazer primeiro um teste dentro do gravador do próprio sistema operacional. Se ali o seu microfone estiver funcionando corretamente, então aí sim você parte para utilizar outros aplicativos, como Skype ou algum outro programa de videoconferência. Nós vamos aqui no menu Iniciar e digitamos Gravador. Então ele inicializa o gravador e aí nós fazemos um teste de gravação de áudio. Paramos a gravação e reproduzimos esse áudio. E aí nós fazemos um teste de gravação de áudio. Legal, aparentemente o nosso microfone está funcionando perfeitamente. Mas caso ele não estivesse funcionando, onde eu posso verificar outras informações sobre ele? Sempre que o microfone estiver em uso por algum aplicativo, vai aparecer esse sinal aqui, esse símbolo, ícone, na barra de tarefas próximo ao relógio. Dentro dessa opção vai abrir o menu de configurações do sistema operacional. E é aqui que nós vamos ver se ele realmente vai estar liberado para uso. Então, olha só, a primeira opção que ele mostra aqui, permitir o acesso do microfone neste aplicativo. Então, em alguns casos, pode ser que essa opção aqui ela esteja desativada. Verifique. Também tem essa outra opção aqui, ó, que permitir que os aplicativos acessem o seu microfone. Então, ela também precisa estar ativada. Os aplicativos integrados com a Microsoft, eles têm uma seção específica aqui para funcionamento. Então, olha só, o gravador de voz é um deles. Se ele estiver desativado aqui, ao eu tentar fazer uma gravação lá no utilitário de gravador, pode ser que ele não capte essa gravação. Então, talvez você esteja utilizando algum aplicativo que esteja nessa listagem e que por algum motivo esteja com esse botão desativado. Então, faça uma checagem sempre para ver se não é aqui que está o seu problema. E os outros aplicativos, aqueles que não estão integrados diretamente com a Microsoft, que não vêm de dentro da Microsoft Store, eles vão aparecer um pouco mais para baixo. Nessa seção aqui, ó, permitir que os aplicativos da área de trabalho acessem o seu microfone. Então é aqui que os aplicativos extras vão estar listados. Então, no meu caso, eu utilizo o microfone dentro do Google Chrome e dentro do OBS Studio, que é o software que eu uso para fazer as gravações dessas videoaulas. Então, se essa opção estiver desativada, o seu microfone também não vai funcionar. Aqui ele também ressalta, aquele ícone que nós clicamos, ele nos avisa, ó, se algum aplicativo estiver usando o microfone, você verá este ícone, que é o mesmo ícone que aparece aqui no rodapé, que foi o ícone que eu tinha clicado anteriormente. Então, se eu quiser também ver outras configurações de áudio, eu posso clicar com o botão direito em cima desse ícone dos alto-falantes. Então, com o botão direito, eu posso escolher a opção Abrir as configurações de som. Aqui eu vou ter acesso a outras configurações, inclusive aquelas relacionadas aos alto-falantes. Então, aqui eu tenho qual é o alto-falante padrão de reprodução dos áudios. Eu tenho a opção também para escolher qual é o microfone padrão do sistema. É o que vai ser escolhido em primeira opção quando a gente iniciar algum aplicativo que use a captação de áudio. Então, às vezes, pode ser que, por exemplo, você tenha um microfone embutido no seu notebook e justamente este não esteja funcionando. Aí você conecta um microfone extra e ele também não funciona nos seus aplicativos. Talvez seja porque aqui dentro ele não esteja configurado corretamente. Vale a pena verificar também dentro dessa opção aqui, que fala sobre as propriedades do dispositivo e teste do microfone. Aqui dentro pode ser que essa opção de desabilitar seja marcada. E aí, claro, o seu microfone não vai funcionar. Lembra que antes eu falei sobre a sensibilidade do microfone? Então, é nessa opção aqui que nós configuramos a sensibilidade do microfone. A gente pode deixá-la mais baixa ou também mais alta. E aí você precisa fazer alguns testes, configurar essa sensibilidade e gravar um vídeo para ver como fica o resultado. Então, vale a pena sempre verificar essas configurações do sistema operacional, pois elas podem te causar dor de cabeça.
Um outro teste que eu sempre recomendo as pessoas a fazerem é, dentro dos aplicativos específicos de comunicação, realizar algum teste que geralmente está embutido, como, por exemplo, é o caso do Skype. No Skype, nós temos o serviço de eco, ou o serviço de teste, que por padrão não aparece nas nossas listas de contatos. Mas se eu vir aqui e pesquisar por eco, vai ser listado o serviço de eco, o Sound Test Service, então o serviço de teste do Skype. A gente faz uma ligação para uma secretária eletrônica e aí a gente descobre se está funcionando ou não. Então, antes de você fazer uma ligação, entrar numa chamada de vídeo, as pessoas começarem a reclamar que não estão te ouvindo e você não sabe se é problema seu ou se é problema do outro lado, então é interessante fazer este teste aqui. Então, aqui dentro do Skype, desse contato chamado Echo, nós fazemos uma ligação para ele e uma secretária eletrônica atende. Olá, bem-vindo ao serviço de testes de chamada do Skype. Após o sinal, deixe uma mensagem de até 10 segundos. Sua mensagem será repetida logo em seguida. Oi, teste de gravação de áudio. Oi, teste de gravação de áudio. Se você ouviu sua própria voz, o Skype foi configurado corretamente. Se ouviu esta mensagem ao invés de sua voz, suas configurações de gravação de áudio estão incorretas. Verifique o microfone e as configurações ou visite o site www.skype.com para obter ajuda. Obrigada por usar o nosso serviço de testes de chamada. Até logo! Então essa é uma forma interessante de testar o funcionamento dentro do Skype. E você pode também, dentro do próprio aplicativo, verificar como estão as configurações de áudio. Então aqui na parte de configurações, na parte de áudio e vídeo, você consegue definir qual é o microfone, e olha só, ele ainda consegue verificar o nível da minha fala, e ele ajusta aquele nível de volume do microfone automaticamente, ou eu posso fazer isso manualmente. Eu posso diminuir ou aumentar meu microfone dependendo da situação. Posso selecionar inclusive qual é o microfone padrão. Aqui, da mesma forma que lá no sistema operacional onde nós configuramos, pode ser que esteja selecionado o microfone errado, justamente aquele que não funciona. Então vale a pena checar. O mesmo vale aqui para o Viva Voz, que são as caixas de som onde serão reproduzidos os áudios vindos do próprio aplicativo. Quando a gente usa a webcam e o microfone dentro de um navegador, sempre que ele tenta acessar esses dispositivos por uma questão de segurança, para a gente saber que isso está acontecendo, ele nos pergunta, olha só, eu tentei entrar aqui no sistema de videoconferência da UFSC, no reuniões.cetic.ufsc.br, ele me faz a pergunta, olha só, o site reuniões.cetic deseja usar o microfone e usar a câmera. E às vezes a pessoa acaba clicando, por engano, na opção de bloquear. E aí, por mais que você tente usar o microfone, você não consegue. Olha só, ele fala que dá um erro ao tentar obter o microfone. Por quê? No momento que eu entrei, eu bloqueei o acesso, eu não deixei o navegador utilizar esse recurso do meu computador. Mas aqui, na frente, na barra de endereço, tem uma informação dizendo que a página foi impedida de acessar o microfone. Então eu posso clicar nele e alterar essa opção. Então quando eu faço isso, o meu site ele passa a ter acesso ao meu microfone. Olha só, oi teste, pode ver que ele não capta o meu áudio, e olá, ele começa a captar o meu áudio. E você também, como no Skype, consegue configurar aqui dentro as opções de microfone e câmera. Aqui na lateral tem uma opção de configurações e você consegue dizer qual é o dispositivo de saída padrão, qual é o dispositivo de entrada padrão, o microfone, e aqui mais uma vez pode estar configurado justamente o microfone errado, e também você pode selecionar qual é a webcam que deseja utilizar. Uma outra ferramenta muito utilizada pela nossa comunidade da UFSC é o Conferência Web da RNP, que é essa ferramenta aqui. Quando a gente acessa a primeira vez uma sala, ele nos pergunta se a gente quer acessá-la somente ouvindo ou se a gente quer liberar o acesso ao microfone, que é a maioria dos casos. Então a gente clica aqui e da mesma forma ele pede permissão para usar o microfone.
Então a gente tem que tomar cuidado sempre de permitir esse acesso. Então ele tenta fazer o teste de áudio, e aqui tem uma questão interessante. Se eu quiser configurar o microfone, como nas outras ferramentas, eu preciso clicar aqui em não, e aí aqui eu consigo selecionar qual é o microfone que eu quero utilizar. E aí eu faço novamente um teste. 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 Ok, vocês perceberam que o meu áudio estava sendo tocado de volta. Então, isso quer dizer que essa ferramenta conseguiu ter acesso ao meu microfone. E se por algum motivo eu entrei aqui e continua com problema, eu posso desativar o áudio, ativar novamente, e aí ele vai abrir a mesma tela, me perguntando se eu quero entrar com o microfone ou somente ouvir. Eu falo que eu quero ativar o microfone, clico em não, e seleciono aqui o melhor microfone, posso testar o próximo. E é assim que eu configuro o funcionamento do áudio dentro dessa ferramenta. Então este foi o vídeo relacionado aos assuntos de áudio do nosso computador. Neste vídeo nós vimos as características dos dispositivos de entrada e saída, os microfones e os fones. Nós vimos também onde ficam as configurações de áudio no sistema operacional. A gente viu como conectar e testar o funcionamento dos microfones. Vimos também os benefícios do uso dos fones de ouvido, como funcionam as permissões no navegador e do sistema operacional, e também uma configuração básica do ambiente para as gravações das aulas. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!